rivalidades e tretas entre companheiros de time, seja para ver quem vai ser o melhor, o artilheiro, o titular ou tantas outras disputas que acontecem em um elenco são absolutamente normais no futebol. Se até mesmo em uma pelada ou no interclasse da vida, o ego já se sobressai às vezes. Imagina se a gente colocar em pauta caras que são profissionais e têm do esporte o seu ganha-pão. E agora que completamos 20 anos do Penta da seleção, muitas histórias tornaram a aparecer. E uma delas se refere justamente a isso. Ronaldo e Rivaldo, dois dos melhores jogadores de suas gerações, ganhadores da Bola de Ouro, campeões mundiais e tantas outras coisas. Reza a lenda que os dois eram tretados. Será mesmo? Bom, as histórias dos dois se cruzam desde o início de suas carreiras. Rivaldo e Ronaldo se encontraram pela primeira vez em 1993, mas aqui como adversários. Rivaldo, que defendia o Corinthians, saiu na frente com 2-0 contra aquela jovem promessa do Cruzeiro. No mesmo ano, o pernambucano também recebeu sua primeira oportunidade de vestir a amarelinha, enquanto que Ronaldo teria essa honra no amistoso de 94. Mas para a Copa do Mundo, quem tomou a ponta na última volta naquela prova foi Ronaldo. Ainda que Rivaldo fosse mais experiente, Parreira viu naquele carequinha dentuço algo diferente. E assim, decidiu levá-lo para os Estados Unidos para preparar o craque para o futuro. Se o técnico contava com isso ou não, não sabemos, mas a partir dali, Ronaldo começaria uma mudança de patamar inacreditável. Conhecendo pela primeira vez a Europa no frio da Holanda, seguiu dando arrancadas e mais arrancadas, seguidas de gols e golaços, e com apenas uma temporada já se mudaria para Barcelona, onde mais uma vez não foi necessário mais do que um ano para mostrar do que era capaz. Ali já encantava o mundo aos 20 anos, recebendo sua primeira bola de ouro em 96. E ao deixar a Catalunha para um novo desafio, abriu espaço para o outro protagonista do vídeo também conquistar o seu nome no mesmo clube. Rivaldo demoraria um pouco mais para deixar o Brasil. Depois do Corinthians, fez mágica no início da era Parmalat do Palmeiras na década de 90, chegando ao La Coruña para ser um protagonista improvável. E assim, para substituir Ronaldo que partia para a Internazionale, Rivaldo chegava ao Barcelona em 97. Abre aspas. Eu acabei indo para o Barcelona para ser o substituto dele, que havia se transferido para a Inter de Milão. E eu falava, não sou igual ao Ronaldo, sou meio campista. Aí as coisas começaram a sair bem diferentes do que eu estava acostumado, e eu me acostumei a fazer gols. Fecha aspas, disse Rivaldo em uma entrevista ao Betfair. E quando ele disse se acostumando a fazer gols, ele também fez pinturas que vão desde bicicletas a gols do meio de campo, tendo sua passagem no Barcelona condecorada com o justíssimo prêmio de Bola de Ouro de 1999. Os caminhos dos dois antes dessas conquistas individuais e depois delas se cruzariam cada vez mais, e principalmente como companheiros na seleção brasileira. Estiveram juntos nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, na Copa das Confederações de 97 na Arábia Saudita, na Copa do Mundo da França em 98, Copa América de 99 no México e tantos outros jogos amistosos. Quase sempre um deles vestindo a 10 e o outro a 9, mas o episódio derradeiro dessa rivalidade viria em 2002, na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. Ronaldo agora já era conhecido como fenômeno, ganhou mais uma bola de ouro em 97, mas suas duas lesões gravíssimas no joelho, que quase o tiraram do futebol, fez com que sua presença naquela Copa fosse total incógnita. Já Rivaldo vinha jogando e sendo peça importante da seleção durante o período de desfalque do fenômeno, mas uma temporada de ausências por lesões no Barcelona, às vésperas do Mundial, também traziam dúvidas sobre como ele chegaria para a Copa na Ásia. Assim, ambos desceram do avião na chegada, sem que nós soubéssemos muito o que eles renderiam naquele Mundial. Porém, nos treinos já era notado que seriam diferentes. Em entrevista ao Podpah, Cafu falou o seguinte para motivar os demais atletas. Mas a gente era muito unido, mas cada um sabia da sua função. Cada um sabia daquilo que tinha que fazer dentro de campo. Nós fomos para 2002 falando assim, ó, vamos jogar pro Ronaldo e pro Rivaldo. Esquece. Joga pro Ronaldo e pro Rivaldo. Não tem que ter vaidade se os caras é pica, né? Exatamente. Eu vou ser o melhor da Copa? Eu não vou. Quem que vai ser? Vai ser o Ronaldo ou vai ser o Rivaldo? Mas se eles forem o melhor da Copa e jogar em prol do Brasil, pô, nós vamos ser campeão, caraca. Nós vamos levantar a taça. E o início da competição não deixou sombra de dúvidas. Logo na estreia, um de Ronaldo e um de Rivaldo. Contra a China, Costa Rica e Bélgica, ambos seguiram marcando ao menos um gol em cada jogo. Era um absurdo. Rivaldo não apenas guardou o seu no jogo, mas terminou aquela partida na artilharia isolada da Copa do Mundo. Eram 6 gols para o pernambucano e 5 para Ronaldo. Mas apesar da artilharia momentânea, todos os holofotes continuavam para Ronaldo.
seja sobre sua possível lesão contra a Inglaterra ou por seu corte de cabelo cascão. Isso tudo com Rivaldo artilheiro isolado do torneio. Em entrevista durante a própria Copa, Rivaldo disse, abre aspas, como vocês mesmos sabem, eu não sou muito chegado a estar falando, mas claro, a gente tem que falar porque é a nossa obrigação, a gente joga futebol, a gente tem que falar para a imprensa, fecha aspas. Sua tímida relação com os microfones, muitas vezes sem jeito ou vontade de falar, contrastava com o midiático Ronaldo. Isso o prejudicava muito nos holofotes da mídia. No documentário da TNT Sports sobre a Copa, André Henning, que cobria a seleção na época, relembrou. Antes ou depois dos jogos, antes ou depois dos treinos, era constrangedor, porque o cara tava entrevistando aqui um Cafu, um Roberto Carlos, um Rivaldo. O Ronaldo passava e começava a dar entrevista, todo mundo saía, todo mundo abandonava o cara aqui para ouvir o Ronaldo. E aquilo gerou um certo ciúme no Rivaldo. Porém, nas semifinais contra a Turquia, quem conquistou o espaço foi Ronaldo. Seu gol de bico com aquele cabelo ridículo na cabeça viraria manchete em todos os lugares do mundo. E agora para a final contra a Alemanha, chegávamos com os dois grandes craques daquela seleção empatados na artilharia com 6 gols. Obviamente, toda essa disputa chegou aos ouvidos do técnico Felipão. Em entrevista ao Globo, revelou como tentou resolver os problemas entre os dois. Abre aspas, um dia perdi a paciência, chamei os dois, tranquei no vestiário e disse, ou vocês acabam de vez com essa frescura, ou vai jogar um só. E eu ainda não decidi qual dos dois vai ser. Falei e fui embora, deixei os dois trancados lá. Aí o Rivaldo virou-se para o Ronaldo e disse, olha, é melhor a gente se ajeitar mesmo. Esse cara é maluco e é capaz mesmo de barrar um de nós dois, fecha aspas. Mas se para Felipão o problema estava resolvido, craques como Cafu e Vampeta afirmaram que não. Principalmente Vampeta, o maior fofoqueiro da história do futebol brasileiro. Em entrevista ao extinto Fox Sports Rádio, o volante comentou sobre como foi a pré-eleição antes da final contra a Alemanha. Após uma emotiva sequência de vídeos mostrando como a torcida brasileira ao redor do mundo e familiares dos jogadores estavam antes da decisão, Felipão motivou os jogadores e terminou a palestra perguntando se a treta entre Rivaldo e Ronaldo estava resolvida e que se os dois tocariam a bola um para o outro. Ambos disseram que sim, e após deixar o vestiário para os atletas, conversaram entre si. Vampeta relembrou, abre aspas, depois que o Felipão saiu, o Cafu falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo falou, eu quero falar é que eu não vou tocar a bola nenhuma. O Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé, morreu e o Pelé que tá aí hoje para entregar a taça. Fecha aspas. Na final, Ronaldo marcou o primeiro gol após roubar a bola e buscar tabela com o Rivaldo. O craque preferiu o chute, que espalmado por Oliver Kahn, sobrou para o fenômeno abrir o placar. Apesar das acusações de fominha para Rivaldo por conta da rivalidade com Ronaldo, o craque que revelou estar com dores no tornozelo na final, justificou o lance em entrevista ao Desimpedidos. Abre aspas, eu não tive tempo de pensar, eu já puxei para minha esquerda e pensei, é a única oportunidade que eu tenho de chutar. Tanto é que o chute não saiu tão forte, né? Mas saiu com um veneninho que o goleiro soltou e o Ronaldo fez o gol, fecha aspas. Para o segundo gol, a coisa se inverteu. Agora foi Rivaldo que fez um corta-luz magnífico para Ronaldo buscando a tabela, onde o fenômeno não pensou duas vezes para chutar. O meia, porém, na mesma entrevista, disse que a intenção de sua jogada foi para o chute de Ronaldo mesmo. Abre aspas, eu já fui com a intenção de puxar o adversário, né? Para abrir espaço para o Ronaldo, para ele dominar ou chutar de primeira. E ele teve a tranquilidade. Eu puxei o zagueiro, abri e ele fez o segundo gol. Fecha aspas. Mas a fala de Rivaldo não condiz muito bem com o que o Léo Dias dos Boleiros contou sobre o pós-jogo. Peta, mais uma vez, falou como foi a comemoração no ônibus naquele pós-jogo da final. Abre aspas. Chegou no ônibus, aí o Ronaldo vai na frente, pegou o microfone e disse: eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola pra mim na Copa, eu não teria feito 8, eu teria feito 16. Aí todo mundo pediu o direito de resposta, aí o Rivaldo foi lá e falou: mas se também eu não chutasse, o Kahn não largava pra você fazer. Fecha aspas. Terminada aquela Copa, os dois entraram para a história do futebol brasileiro, sendo até hoje difícil determinar qual deles foi o mais importante na conquista do Mundial. Ronaldo continuou nos holofotes, ganhando mais um prêmio de melhor do mundo, enquanto que Rivaldo não manteve o mesmo patamar após a Copa do Mundo. Mas e então? Os dois se odiavam? Por mais que muitos queiram que sim, o mais provável é que não. Eram apenas pessoas de personalidades diferentes que continham enorme talento e egos que o fizeram conflitar. Muito se fala da inveja de Rivaldo, mas talvez seja apenas ressentimento mesmo. Ressentimento não necessariamente por Ronaldo, e sim por nós brasileiros, que nunca o reverenciamos como o craque que ele foi.
Hoje, Rivaldo é mais ovacionado em Barcelona, por exemplo, do que aqui. Já Ronaldo ganhou justamente e por mérito tudo aquilo que ele tem no futebol, incluindo seu status. Portanto, não tem por que alimentar essa rivalidade passada. Tanto que não alimentou, seguiu sua carreira como jogador e segue hoje como dirigente, relembrando muito mais seus sucessos do que suas desavenças. Hoje em dia, não sobram elogios tanto de Rivaldo quanto de Ronaldo um para o outro. Nunca se tratou de ódio, e sim de rivalidade. Assim como uma pelada, um interclasse, uma disputa de titularidade ou como foi o caso, uma artilharia da Copa do Mundo, rivais do esporte não necessariamente são inimigos. E no caso da seleção de 2002, ter dois rivais brigando entre si ou deixando o povo brasileiro muito feliz com o pentacampeonato.